Então, o tema 2 é sobre população do continente europeu. E a gente estava falando um pouquinho algumas características gerais e que estão acontecendo no continente, mas que em alguns países isso ocorre de forma mais intensa do que em outros. Vimos que a Europa ela se divide em duas partes, né? A Europa Ocidental e a parte Oriental. A gente pode regionalizar ela em duas partes. E essa regionalização consiste em mostrar para vocês que uma das partes é mais desenvolvida do ponto de vista econômico, social, que é a parte ocidental. A parte oeste da Europa é mais desenvolvida, é mais rica, digamos assim. É onde a gente vai encontrar países como Alemanha, França, Itália, Reino Unido, países que têm uma economia aí bastante diversificada, economias que crescem muito todos os anos, que têm um excelente parque industrial, que também é diversificado, apresenta diversos tipos de atividades, enfim. Então, a parte ocidental da Europa é a parte mais desenvolvida. E a parte leste é uma parte menos desenvolvida, mas que não significa dizer que todos os países da parte leste da Europa são países emergentes ou países subdesenvolvidos. Não quer dizer isso. Quer dizer que eles são menos desenvolvidos. É uma parte da Europa menos desenvolvida. E a parte leste da Europa, grande parte dela era de domínio da União Soviética, na época da Guerra Fria, né? Da época que existia, na verdade, a União Soviética. A União Soviética chegou a englobar para o seu território alguns países do leste da Europa e também a fazer alianças com alguns países do leste da Europa. Então, grande parte dos países do leste da Europa eram, no passado recentemente, países socialistas. Países que enfrentaram, já agora no final do século XX, próximo da gente, uma transição para o capitalismo. Então, são países que vêm crescendo atualmente em termos econômicos, vêm tentando diversificar sua economia. Por isso que a gente diz que a parte leste da Europa é uma parte menos desenvolvida também. Um dos fatores seria esse, que muitos eram socialistas ou então mantinham um contato muito próximo ali com a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Então, vamos lá. A Europa conta com 739,4 milhões de habitantes, não precisa decorar isso não é relevante para vocês. Mas uma coisa que é relevante a população da Europa não se distribui de forma igualitária no território da Europa. Tipo, não é uma coisa regularizada. Tipo, eles não são homogêneos. Geralmente, a porção centro-ocidental ela tem uma densidade demográfica maior, mais elevada. Centro-ocidental quer dizer o quê? Quer dizer que desde a parte central do continente europeu até a parte mais a oeste, esquerda do mapa da Europa, é mais habitada. Que, no caso, coincide com os países que são mais desenvolvidos da Europa, né? Onde tem mais gente habitando, é onde a gente vai encontrar também países com condições aí de vida melhores. E a maior parte da população está concentrada em cidades, ou seja, grande parte das pessoas que habitam do centro ao oeste do continente europeu habitam cidades, zonas urbanas. Em áreas de clima, onde é que a gente vai encontrar áreas menos povoadas dentro do continente europeu? Áreas de clima frio, de montanha, porque não são áreas tão propícias assim para a ocupação humana, áreas de regiões polares e também áreas que o clima, de certa forma, dificulta a ocupação, né, das pessoas. São as áreas menos habitadas, menos povoadas. Nós vimos que o crescimento populacional no continente como um todo, no continente europeu, está sendo um crescimento muitas vezes negativo em alguns países. Alguns países da Europa enfrentam um crescimento vegetativo negativo, e isso implica dizer o quê? Que tem mais pessoas morrendo do que nascendo em alguns países. Como, por exemplo, o livro cita o caso da Itália, cita o caso de alguns países aí que enfrentam hoje em dia problemas relacionados ao crescimento vegetativo da população. Populações que estão crescendo no ritmo negativo. Isso preocupa esses países porque a gente sabe que a mão de obra, grande parte da mão de obra que movimenta a economia, que consome os produtos que são produzidos naquele país, são as pessoas, né? Principalmente as pessoas jovens. Então, isso é uma das preocupações. E existem algumas medidas que alguns governos vêm tomando para fazer com que a natalidade aumente, que o número de nascimentos aumente, nesses países que enfrentam um crescimento vegetativo negativo. Como, por exemplo, aumentar a licença maternidade, tanto para as mães quanto para os pais, o tempo que eles permanecem em casa com o filho. E outra medida seria também auxiliar financeiramente as pessoas que têm mais filhos. Também seria outra medida que eles fazem. Mas aí o livro aponta uma outra coisa interessante, diz aqui em cima. Em países como a França, onde a fecundidade, eles conseguiram obter um aumento da natalidade, mas aí reduziram as medidas de apoio a essas pessoas para terem mais filhos. Eles reduziram as medidas.
E aí, com o tempo, a fecundidade da mulher começou a cair de novo. Né? Eu acho que eu tinha até falado isso para vocês. E outra coisa é que, o que é que faz com que essas populações desses países da Europa consigam ainda se manter crescendo no ritmo estável? Se eu perguntasse na prova, o que é que promove ainda um certo crescimento populacional estável, né, no ritmo de reposição da sociedade em alguns países da Europa que enfrentam o crescimento vegetativo negativo? É a taxa de imigrantes que chegam nesses países. A quantidade de imigrantes que chegam. Consegue ainda repor a população no nível até estável, certo? Embora exista xenofobia, muito preconceito em relação a essas pessoas que vêm de fora, são eles que, de certa forma, conseguem manter um crescimento populacional estável no continente todinho, certo? Até porque os imigrantes eles têm uma taxa de natalidade um pouco mais elevada do que o do próprio europeu. Então, são eles que são responsáveis, muitas vezes, por manter ali um ritmo de crescimento da população europeia estável. Mas se fosse só contar a população europeia em si, a gente ia ter um déficit populacional. Tipo assim, porque em alguns países a mulher europeia, ela praticamente é menos de um filho por mulher. Então, o ritmo de crescimento da população europeia é muito lento, muito baixo, muito pequeno. O que consegue manter estável, como eu falei, é a quantidade de imigrantes. São os imigrantes que vão chegando, vão começando né, a ter filhos e tudo mais. Tem alguém falando no bate-papo? Professora, eu amo suas aulas. Oi. Professora, a atriz a Annalise pediu para dizer que está no médico, por isso que não pôde assistir a aula. Ah, bichinha. Tá bom. Diga ela que eu mando. Oi. E muito europeu não gosta dos imigrantes, né? Eles têm um preconceito. Muitos. Eu acho que eu comecei a falar disso na outra aula, mas não terminei. Eu vou falar hoje. Foi o caso a gente chama da de xenofobia, xenofobia. né? Xenofobia, xenofobia é quando você tem uma aversão a tudo que é estrangeiro, ao que não é seu. A cultura do outro, o modo de falar do outro, a crença do outro, o modo de vida, né, do outro. Isso não acontece só na Europa, não. Embora a gente esteja falando da Europa, isso acontece no Brasil, isso acontece aqui pertinho da gente, nos Estados Unidos, né? Isso acontece muito, principalmente das pessoas os imigrantes que chegam nos Estados Unidos pelo México, eles têm muito preconceito. Algumas pessoas têm muito preconceito em relação a essas pessoas que vêm de fora. Então, nas últimas décadas, a Europa vem apresentando baixos níveis de crescimento populacional em decorrência da taxa de natalidade, da queda da taxa de natalidade. Quando a gente fala de taxa de natalidade, eu estou falando o quê? Número de nascimentos de uma sociedade. Quando esse número de nascimentos entra em queda, significa dizer que aquela população está crescendo no ritmo muito lento, né, baixo. E isso, de certa forma, afeta a economia do país, né, afeta a constituição ali daquela população, naquele país. Agora, eu vou perguntar na prova. Se eu perguntasse, na verdade, na prova, quais são as causas, o que é que ocasiona, na verdade, essa queda na natalidade no continente europeu? Que não é algo só restrito ao continente europeu, mas a gente está estudando o continente europeu, então vamos falar do continente europeu. Mas o que é que provoca essa queda aí nos últimos anos, nas últimas décadas, da natalidade nesses países da Europa? O que é que vem provocando essa queda na natalidade? Essa diminuição de nascimento? O que é que provoca? O que é que vem ocasionando, na verdade, isso? A disseminação dos meios contraceptivos, né? Disseminação dos meios contraceptivos. Anticoncepcional, as pílulas no geral, né? A utilização de preservativo, ou DIU, ou, enfim, N coisas, N métodos contraceptivos que fazem com que as mulheres elas consigam prevenir a gravidez. O que mais? Quando a gente fala de natalidade, se fala diretamente da mulher, né? Não são as mulheres Mas que têm. também tem muitas que parece que não se cuida e resolve praticar o aborto. Eita, bexiga, a gente entrou num estereótipo agora. E agora? Eu não sei se eu discuto o que você está me dizendo ou se eu passo. Bom, vamos lá. As pessoas não engravidam porque. Como é que eu posso dizer? Não engravidam do nada. Ninguém engravida do nada. E às vezes você pode engravidar até porque você não planejou aquilo ali. Você não planejou. Não é porque você foi descuidada, foi irresponsável. Às vezes a gente diz isso, fulano engravidou porque quis. Mas não é assim. Tipo, recentemente saiu, e isso acontece, é raro, mas isso acontece. Um bebê que nasceu, não sei se foi num país asiático, ele nasceu com o DIU da mãe. O DIU é um instrumento que a mulher é inserido no útero da mulher para que a mulher ela não tenha filhos.
certo? O DIU é um método contraceptivo. Você insere, geralmente o DIU é um instrumentozinho metálico pequenininho que insere no útero da mulher. Para que a mulher... E dizem mais seguros, né? É um dos métodos mais seguros. Mas recentemente saiu uma notícia que ficou bem conhecida no mundo todo, de um bebê que nasceu, não sei se foi na mãozinha dele, ele nasceu com o DIU da mãe, né? No corpo dele, o DIU da mãe. Então, às vezes a gente diz assim, é preconceito isso, viu? Mas às vezes a gente comete preconceito sem saber. O bebê, as pessoas dizem, fulano teve filho porque quis. Não foi porque quis, tipo ela, o caso dessa mulher, não foi porque ela quis. Tem gente que os métodos contraceptivos, eles não são 100%. Nenhum é 100%. Porque por mais que eles sejam feitos para abranger todo o corpo